Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de um jogo horrível do Flamengo, perdeu de 2-0 para o Botafogo. Vitória merecida do Botafogo, pelo que o Flamengo não fez. Antes de falar de qualquer coisa, eu queria deixar uma coisa que a minha visão é bem clara em relação a esse time e a alguns jogos do Flamengo. Falta qualidade técnica, falta conseguir executar tecnicamente fundamentos básicos do jogo, passe, cruzamento, chute, drible, cabeceio, sabe? A partida do Flamengo hoje foi a pior partida do Flamengo em muito tempo. Não lembro, assim, de cabeça agora, um jogo tão ruim do Flamengo, tecnicamente, como o de hoje. O time não acertou nada, zero. O goleiro do Botafogo não fez nenhuma defesa. Vou repetir, o goleiro do Botafogo não fez nenhuma defesa. O Flamengo não chutou, não finalizou dentro do gol do Botafogo. Certo? Em qualquer esporte coletivo, falando do futebol especificamente, o treinador tem parcela de desempenho do time. Na minha opinião, no máximo, assim, um treinador muito foda, 30%, assim, sabe? O resto é desempenho técnico dos atletas. Tô gravando o podcast agora, 2h27 da tarde, acabou o jogo do Flamengo, fui almoçar e terminei de ver, estava descansando do almoço, terminando de ver o jogo do Manchester City, que tem o melhor técnico, Guardiola, Pep Guardiola, né? Eles ganharam de 2-0 de um time que está lutando para não cair. A diferença do jogo, Kevin De Bruyne deu 2 assistências. Foi uma diferença técnica. O Nottingham Forest, que era o time adversário, estava jogando bem, se defendendo bem. A diferença foi, Kevin De Bruyne deu 2 assistências. Trazendo para o jogo do Flamengo e Botafogo. O que o Arrascaeta fez? O que o Arrascaeta tem feito no ano de 2024? Qual foi o jogo bom do Arrascaeta? O Arrascaeta hoje, na minha opinião, é reserva. Não contribui tecnicamente. Fisicamente ali, marcação esquece. Parece estar jogando com supositório. É um trotezinho para lá, trotezinho para cá. Aí recebe a bola, numa lentidão sem fim, dá um driblezinho curto, aí o adversário sempre desarma ele. O segundo adversário vem e desarma. Não tem mais, ou não está tendo mais a velocidade de dar um corte e dar um passe, que era a característica dele, o cortezinho curto e deixar um jogador na cara do gol. Não consegue mais. O que o Luiz Araújo entregou no jogo de hoje? Nada. O Luiz Araújo recebeu várias bolas no mano a mano, onde ele poderia ganhar no individual, ganhar no drible, acertar um passe, acertar o chute. O Luiz Araújo deu 2 isoladas ridículas dentro da área. Poderia ter cruzado para o Bruno Henrique no segundo pau, ou poderia ter acertado o gol. Então o Luiz Araújo fez um golaço contra o São Paulo. Aí daqui a 30 jogos faz outro gol. Entrega muito pouco. O Luiz Araújo entrega quase nada. O tanto de bola que ele recebe e o que ele produz é nulo, assim. É prejuízo, é saldo negativo. Eu estou falando desses dois que foram gritantes, a péssima atuação. Os laterais nossos. O lateral direito do Flamengo não tem. Varela e Wesley não prestam. O Varela é totalmente inoperante no ataque. E na defesa ele faz o básico do básico ali, nada demais. Hoje, algumas vezes, o Varela recebeu a bola no ataque e não produz nada. Não acerta um cruzamento, não acerta um passe, nada. Ele pega a bola, toca pro Luiz Araújo e volta para a defesa. O que o Ayrton Lucas acertou hoje individualmente?
O Bruno Henrique passava do primeiro marcador, errava o cruzamento, o jogo todo. Quando não ia cruzar e batia no zagueiro, errava o cruzamento. Que eu estou falando é de escolha. Na transmissão, o Júnior até falou muito bem isso. Teve um lance que ele leva na linha de fundo, era para dar uma cavadinha pro Pedro, ele cruza rasteiro ali onde todo goleiro pega aquela bola. Então, além de erro técnico, erro de tomada de decisão. Flamengo não correu, Botafogo correu mais do que o Flamengo. Então, jogar na altitude é um fato. Aí tem, o time jogar na altitude não dá, concordo, que é difícil. Aí vai jogar no campo do Palmeiras, é o gramado sintético. Aí joga 11 horas, não corre. Porra, também não dá, né? Sabe? Só vai correr se tiver jogando 9h30 da noite com temperatura de 23 graus. Então hoje, além da parte técnica não ter existido, parecia um bando de pereba em campo, faltou raça, faltou querer ganhar o clássico. O Botafogo, desde o primeiro minuto, teve mais vontade, ganhou todas as divididas. O Botafogo ganhou dividida, ganhou aquela bola de cabeça no meio de campo. Então, ainda não consigo, assim, culpar o Tite pela derrota. Porque a história está se iniciando para mais uma moeção de técnico desse elenco. Porque já foram vários técnicos. E muitos desses técnicos que passaram do Flamengo pós Jorge Jesus, o pior trabalho na carreira foi no Flamengo. Então, assim, sabe, não dá para entender. Vai acontecer o mesmo com o Tite? Alguém questiona a escalação do time do Flamengo hoje, que o Tite botou em campo? O Tite deixou algum craque na reserva? A disposição tática dos jogadores estava errada? Alguém discorda? Se alguém discordar, põe nos comentários aí, tem como escrever, não tem problema nenhum, eu coloco lá. Às vezes tá vendo coisa que a gente não tá vendo. Mas o time que o Tite botou em campo hoje é o time que o Flamengo tem de melhor. Sabe? Todo mundo viu o jogo. É o Rossi, é o Varela, é o Fabrício Bruno, é o Léo Pereira, é o Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Só que, como eu disse aqui no início do podcast, qualquer esporte, a parte tática é importante para ter uma organização, tudo mais. Agora, se tecnicamente os jogadores não estiverem conseguindo executar os fundamentos básicos do jogo, não ganha nem do Botafogo. Não ganha de ninguém, não ganha do Botafogo, não ganha do Bolívar. Próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão é lá na casa do Bragantino, Red Bull Bragantino. O jogo que o Flamengo fez, o último jogo do Flamengo que venceu no Brasileirão contra o São Paulo, 2-1. O Luiz Araújo fez um golaço técnico. Conseguiu executar tecnicamente um bom chute. O segundo gol foi uma marcação-pressão, quer dizer o quê? Vontade de marcar, raça, disposição. O Flamengo recupera a bola, o Pedro dá um lindo drible no jogador do São Paulo, chuta muito bem, no rebote o De La Cruz faz o gol. Então, para você ganhar um jogo, além da parte tática, tem que ter empenho, vontade, raça, desempenho técnico. Coisas que o Flamengo não vem tendo. O jogo de hoje foi uma vergonha tecnicamente. O segundo gol do Botafogo, o Vinha, quem entrou no lugar do Ayrton Lucas, passa, né, faz a ultrapassagem, recebe a bola sozinho na linha de fundo. Tinham 4 jogadores do Flamengo de frente para a jogada. Pedro, Gerson, todo mundo na área. Bruno Henrique. O Vinha
não consegue cruzar. Ele cruza em cima do zagueiro. A jogada continua, né? O Botafogo recupera a bola, vai ao lateral, sai o segundo gol do Botafogo, que não foi falta no Fabrício Bruno. É mania do jogador brasileiro se jogar. O atacante esbarra e se joga. Não foi falta, Botafogo 2-0. Aí o que o Tite tem culpa? Eu queria entender as pessoas que estão criticando o Tite. O Tite pode criticar. Hoje o time tentou sair jogando. O problema é a execução técnica. Se o time do Flamengo não acertar tecnicamente, não vai ganhar de ninguém. Vamos pegar o Flamengo de 2019, o melhor técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Armou o esquema tático, o Flamengo sufocava, linha defensiva alta. Eu pude ver esse time jogar uma vez contra o Grêmio, 5-0 na semifinal, era impressionante. Porém, só foi o que foi porque os jogadores estavam no auge da técnica. Tecnicamente, o Flamengo jogava muito. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Gerson, o Ilharão. O que o Ilharão jogou em 2019 não está no gibi. Nunca mais vai jogar. Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Rodrigo Caio. Todo mundo jogando muito bem. Aí o trabalho do Jorge Jesus se sobressaiu. A parte tática também foi importante. Só que se você pegar o Pepe Guardiola, o Klopp, o próprio técnico do Palmeiras e botar no Flamengo, não vai dar certo. Porque não é uma questão de tática, é uma questão de técnica e de vontade. Futebol tem 3 elementos: elementos técnicos, elementos táticos e elementos físicos, fundamentos físicos. Tá? O mais importante é o técnico. O Flamengo, volto a repetir, estou batendo nessa tecla porque é evidente. O Flamengo hoje não conseguiu finalizar nenhuma bola dentro do gol do Botafogo. O time que entrou com Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Ayrton Lucas, De La Cruz. O técnico pode ser o Tite, pode ser o Sampaoli, pode ser o Vitor Pereira, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Domenech, Paulo Souza. É no máximo assim, Jorge Jesus, 30% do resultado final do jogo ou da competição. Se os jogadores não conseguirem ganhar no mano a mano, se o jogador não conseguir acertar um cruzamento, se o Arrascaeta não conseguir deixar o Pedro na cara do gol, não vai ganhar. Nenhum desses técnicos que eu falei entra em campo. Nenhum desses técnicos entra, falou na pré-eleição ou treinou durante a semana para o time errar. Eu não consigo questionar o Tite em termos de escalação, posicionamento do time. Não consigo. O que o Tite posicionou mal, por exemplo, o De La Cruz? Não vejo, errado. Sabe? Quem que o Tite deixou no banco que merece ser titular? Não tem, cara. O problema do Flamengo hoje e na maioria dos jogos é técnico e de raça. O time do Flamengo, olha, consegue marcar um pouco, mas aí para. O que eu critico, aí pode ser que o Tite, não sei também, nos treinamentos pede, é um time devagar. O Flamengo recupera a bola na intermediária defensiva, aí eu critico. É uma lentidão, cara. É um passe devagar. Recuperou a bola na intermediária, sai rápido pro jogo. Tem 2 pontas abertos. Mais o Ayrton Lucas, que é veloz também. Tem um Arrascaeta, que deveria ser rápido.
Tem o De La Cruz, que é veloz também. Então o jogo todinho hoje foi: o Flamengo recuperava a bola, batia no pé do volante, tocava no outro volante, botava no Arrascaeta devagarzinho, aí tentava alguma coisa, tocava no lateral. O Botafogo, que tá longe de ser um timaço, muito mais veloz. Será que o Tite manda o time ser lento? Ó, nós vamos recuperar a bola na intermediária e nós vamos sair bem lento pro ataque. Tem um lance que me irritou muito, parece bobeira, né? No início do segundo tempo, Flamengo perdendo já, falta pro Flamengo bater na entrada da área, pela direita. O Fabrício Bruno vai bater a falta. O De La Cruz está a no máximo 5 metros dele. O Fabrício Bruno dá um toque na bola que a bola quase para chegar no De La Cruz. Dá um passe rápido, acelera esse jogo. Então, você pode reparar, quem puder rever o jogo de hoje ou lembra do que eu estou falando, o passe do Flamengo, da defesa pro ataque ali, é um passe devagar. Os caras estão a 3, 5 metros de distância. É um passezinho que a bola chega quase que não chega. Acelera o jogo, dá o passe forte, o passe rápido, movimenta. O time do Flamengo hoje não fez nenhuma triangulação pelos lados. Será que o Tite fala para não fazer? Ó, não vamos fazer triangulações pelo lado. Será que o Sampaoli, o Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech Torrente, Rogério Ceni, Renato Gaúcho também falava para não fazer? O que eu estou falando desses técnicos todos que passaram para o Flamengo pós Jorge Jesus é que o time começa bem e depois cai. Tem que cobrar o elenco. Lógico que alguns treinadores também fizeram um monte de cagada, não vou entrar no mérito dessa questão. Todo mundo lembra. Só que, cara, o que o Flamengo fez hoje, os jogadores, vergonhoso. É falta de atenção. Para começar, já começou errado. O Flamengo atacando pro lado norte. O Flamengo, historicamente, ataca o segundo tempo para sua torcida. Inclusive, essa semana, eu vi um vídeo do Zico falando sobre isso. Ele ia tirar cara e coroa com o Roberto Dinamite. Quando o Dinamite ganhava, o Dinamite botava o Flamengo para atacar o primeiro tempo pro lado da torcida, pro lado norte. O Zico tentava argumentar, o Roberto Dinamite falava: não, vocês atacando pro segundo tempo, pro lado da torcida, é muito perigoso. Aí o Zico morre de rir, que o Zico falou que tentava argumentar com o Roberto lá, mas não conseguia. O Arrascaeta no jogo contra o São Paulo, parece bobeira, mas já é a questão do foco no jogo. Ganhou o cara e coroa e o Arrascaeta escolheu atacar o primeiro tempo pro lado da torcida. Ah, isso é besteira. Isso aí pra mim mostra a concentração, todo detalhe faz a diferença. Não tô falando que o Flamengo ganhou ou perdeu o jogo por causa disso. O que eu tô querendo dizer é que isso é um detalhe de como que o time tá ligado. Aí o Flamengo, o Botafogo faz um gol de escanteio. Uma bola no meio de campo. O Luiz Araújo, em vez de estar marcando, que é a única coisa que ele ainda consegue fazer mais ou menos, na minha opinião, é marcar. Pra mim, a coisa mais ridícula que existe no futebol é o ponta que joga de titular só porque marca. É o caso do Luiz Araújo. Então, se no próximo jogo, que é quarta-feira contra o Amazonas, se o Luiz Araújo for titular, aí o Tite está errado. Não tem condições de ser titular. E digo mais, nem o Arrascaeta. O Arrascaeta é nosso ídolo, craque, mas não tá jogando porra nenhuma. Nada, nada. A bola bate no pé do Arrascaeta, morre. O Luiz Araújo, falando do gol do Botafogo, no meio de campo, numa má vontade, vai tirar a bola, tira para escanteio, do meio de campo. O Flamengo teve no primeiro tempo 5 escanteios. Em nenhum conseguiram bater o escanteio certo para o jogador do Flamengo cabecear.
Erraram todos os escanteios. O Botafogo, no primeiro escanteio, numa jogadinha ensaiada, bate. O rapaz, numa cagada danada, mas não importa, faz o gol do Botafogo. 1-0, aí acabou o jogo. Flamengo sem poder de reação, jogadores andando. Como eu já cansei de falar aqui hoje, tecnicamente um nada, tecnicamente uma merda. E toma o segundo gol no lance que jogador brasileiro gosta. Não foi falta. Não foi falta. E na entrevista pós-jogo, o Fabrício Bruno fala que ele assume, foi falta, mas tudo bem, e que não tem problema nenhum, não sei mais o que. Então o meu medo, só para terminar, o meu medo com esse jogo de hoje é o Flamengo tá entrando naquele marasmo, naquela preguiça, onde ninguém se cobra, a diretoria não cobra o elenco, a comissão técnica fica isolada e os jogadores também não se cobram. Cada um tá doido pro jogo acabar, para ir embora pra mansão onde mora, curtir a vida. Então, assim, muito perigoso o que se mostrou no jogo de hoje contra o Botafogo. O Botafogo entrou ali, o empate estava ótimo pro Botafogo. Aí achou o primeiro gol e no final do jogo achou o segundo. Então, muito perigoso. A gente já viu esse filme várias vezes. Chega técnico no Flamengo, o time joga bem no início, passam-se os meses, o time começa a cair. Então, assim, e não vejo quem vai cobrar. Quem vai cobrar o elenco? Se o Tite chegar e dar um esporro, o elencozinho mimado fica contra o Tite. A diretoria não dá respaldo. A diretoria do Flamengo não serve para nada. O Flamengo jogou quarta-feira junto com o Palmeiras, no mesmo horário, pela mesma competição, os dois times na altitude. O Flamengo jogou hoje 11 horas e o Palmeiras vai jogar só amanhã à noite, 30 horas depois, mais de 30 horas depois do que o Flamengo. Não, também não estou falando que o Flamengo perdeu por isso. Até porque o Flamengo levou o time reserva lá para Bolívia. Só quem jogou lá e jogou aqui foi o Arrascaeta e o De La Cruz, o Fabrício Bruno e o Rossi. Então, assim, mas eu estou falando a questão da isonomia. Como é que a diretoria do Flamengo é amadora. Só mais um exemplo do que eu estou dando. O Palmeiras jogou no mesmo horário do que o Flamengo, fora do país, na altitude. Tudo igual, Flamengo e Palmeiras. Aí o Flamengo joga domingo, 11 horas da manhã, e o Palmeiras segunda, 9 horas da noite. E a diretoria do Flamengo aceita. Então, assim, é um jogo que pode ser a virada de chave, tanto pro bem quanto pro mal. Ou os jogadores vão falar, temos que correr mais, temos que dar mais o sangue, temos que melhorar tecnicamente, ou daqui a 2 meses estamos trocando de técnico. E para finalizar, não vejo como culpar o Tite. O problema de hoje, jogo contra o Botafogo, foi não conseguir acertar nada tecnicamente. Não, o Flamengo, todos os tirando, eu ainda salvo o De La Cruz, que ainda correu, cara. O De La Cruz foi o único que correu. Outra coisa que me preocupa é a cara do jogador. O único que estava puto com o jogo, tentando correr, marcar, fazendo falta, era o De La Cruz. A entrevista do Fabrício Bruno no final do jogo é de quem está conformado. Saiu conformado com a derrota. Não perdemos, mas é normal. Contra o Bragantino a gente tenta reverter, tenta recuperar no campeonato. Isso é muito preocupante. Eu não vejo na cara dos jogadores do Flamengo os caras estarem putos quando perde. E isso é extremamente preocupante. Nós já vimos esse filme. Espero que melhore. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.